Fala aí, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao Nordeste em Foco, o primeiro programa da gente do Nordeste falando com nosso novo microfone, né, novo equipamento aqui adquirido pelo canal Espaço da Bola. Vocês estão vendo aí, estilo rádio mesmo, né? Eu tô me achando com esse microfone, né, velho? Equipamento novo aí que, como eu sempre tenho falado nesses últimos dias, quem não investe fica para trás. Então, estamos aqui já estreando mais um programa, né? Esse novo microfone. E pode ter certeza, velho, que quanto mais a gente for crescendo aqui no canal, mais a gente vai investir em qualidade de conteúdo, em qualidade de equipamentos, certo? Então, para isso, você é muito importante. Deixa já o teu joinha aqui no vídeo para ele ficar em alta aqui no YouTube. E se você não for inscrito aqui no canal ainda, se inscreve aqui embaixo, tem o botãozinho que aí você dá uma força a mais pra gente aí, ajuda nosso canal a se desenvolver cada vez mais e a gente trazer sempre um conteúdo de mais qualidade aqui para vocês, beleza? Galera, vamos falar dos jogos dos nordestinos aí nesse final de semana e fazer também um resumo do que vai ser essa semana, né, de partidas aí no Campeonato Brasileiro. Começando pelas partidas do sábado, a gente já teve uma derrota pesada da equipe do CRB para o Vasco por 3-0. Eu assisti esse jogo e um 3-0 a gente já imagina que seja uma pisa, né? Um time doutrinando em cima do outro e sendo completamente superior. Não foi o que aconteceu, certo? O Vasco estava vencendo por 1-0, fez um gol lá no vacilo na defesa do CRB e acabou que assim, o CRB teve até algumas chances, né? Poderia chegar mais no Vasco, poderia ter empatado o jogo, só que acabou que em algumas outras falhas o Vasco acabou fazendo o 3-0 lá e matou o jogo, mas não foi o massacre do Vasco em cima da equipe do CRB, não era definitivamente um jogo para um 3-0, não foi para tanto, mas é uma derrota que preocupa aí a equipe do CRB e deixou evidente algumas falhas também da equipe, né? A gente teve também no sábado ainda o Vitória vencendo a equipe do Brusque por 3-1. E aí o Vitória, além de vencer essa partida, ajuda também o Náutico, porque o Brusque era uma equipe que também estava com 100% de aproveitamento e vinha empolgado, né, na tabela de classificação. E acabou sendo derrotado pela equipe do Vitória e se distanciou aí do Náutico. O Brusque ainda tem um jogo a mais para fazer, tá com 9 pontos, só que tem 4 jogos só, né? Um jogo foi adiado da equipe do Brusque. Então, ainda está bem na tabela de classificação, é o terceiro colocado e pode colar ali no Náutico, né? Ainda, se vencer o próximo jogo, mas pelo menos ajudou os dois, né? O Vitória vencendo essa partida aí, pula para 11º, agora está com 6 pontos, né? E o Náutico tá voando, né? Daqui a pouco a gente fala sobre o Náutico. Duelo de nordestinos no sábado, a gente teve Sampaio Corrêa 3, Confiança 1. Era o que eu tinha falado, nenhuma das duas equipes tinha me trazido muita confiança, né? Odeio esses trocadilhos que eu faço, mas eu sempre acabo fazendo mesmo sem querer, né? Nem o Confiança, nem o Sampaio Corrêa estavam me transmitindo confiança, né? Não eram equipes muito consistentes, só que eu achava que o Sampaio tinha leve favoritismo em relação à equipe do Confiança. E foi o que aconteceu, né? O Sampaio venceu essa partida. Todos esses jogos pela Série B. No domingo, a gente teve mais jogos, né? E vamos começar falando pela Série A. Um empate entre Bahia e Corinthians em 0-0. Eu não acompanhei esse jogo, né? Só vi o finalzinho lá e tava torcendo para o Bahia, mas pelo que passaram, foi um jogo muito morno, né? Sem muitas chances, um jogo até sonolento. A galera tava até tirando onda. O Inter contra a equipe do Ceará acabou em 1-1 essa partida e foi a partida que eu assisti. O Inter abriu o placar de pênalti, né? E na sequência o Ceará deu muito trabalho, né? Apertou, chegou na equipe do Internacional, tentou fazer alguns gols, né? Teve um pênalti marcado que foi anulado, né? A equipe do Inter, do Grêmio, tinha um pênalti para bater e acabou o juiz no VAR não marcando o pênalti, invalidando o pênalti e voltando atrás, né? Só que na sequência também o Ceará fez um golaço de falta, né? O Ceará realmente tá assim, velho, não tá naquela fase muito boa, porque eu já falei isso no último Nordeste em Foco. A equipe chegou em decisões e foi eliminado pelo Fortaleza na Copa do Brasil, foi eliminado na Sul-Americana, então chega uma certa pressão, uma certa preocupação. Mas também não é para isso tudo. Esse jogo agora da equipe do Ceará foi importante, foi bom, porque o Ceará conseguiu ir buscar um empate, né?
E mesmo assim, a equipe do Ceará vem há muito tempo sem conseguir uma vitória, né? No Campeonato Brasileiro, vamos olhar aqui a tabela de classificação. O Ceará, ele está em 12º com 5 pontos apenas em 5 jogos. Tem uma vitória, né, contra o Grêmio e 2 empates e 2 derrotas, claro, também. Mas o Ceará, velho, é uma equipe que tem tudo, assim, que eu sempre falo, né, para dar a volta por cima. Falta detalhes, né? Nesse jogo não venceu o Internacional por pouco, mas também não foi um jogo só que o Ceará levou um gol e depois foi soberano. Não, teve também um lá e cá, certo? O Internacional até conseguiu jogar um pouco também. Mas o Ceará precisa de um resultado aí para aliviar um pouco essa pressão, senão a pressão vai aumentar cada vez mais. E aí, como o Messias tinha falado, né, em entrevista coletiva, não tem tanta pressão na equipe do Ceará. A galera lá dentro tá confiante no trabalho, tudo. Beleza. Só que existe uma certa pressão pelos resultados. Existe. Que não estão vindo. E o Ceará precisa de um resultado logo para mostrar, olha, velho, tá vendo? A gente consegue jogar bem, a gente consegue vencer os jogos e precisa retomar essa confiança. Porque senão, a pressão que já tá começando vai aumentando. Então o Ceará precisa de resultados. Aí, não só de desempenho, precisa de resultados. Também para mostrar que pode dar a volta por cima. Outro jogo foi Fortaleza e Fluminense. Bicho, o Fluminense tem um volume de jogo muito bom. O Fluminense joga muito bem. É uma equipe que eu gosto de ver jogar, essa equipe do Fluminense. E mais uma vez teve um jogo contra o Fortaleza com bastante volume de jogo. Só que o Fortaleza também conseguia jogar bem e chegar com perigo, né? Foi buscar o empate também contra o Fluminense, né? Levou o primeiro gol e conseguiu ir correr atrás do empate, né? Mas realmente, pelo menos o Fortaleza mantém aí de novo a sua invencibilidade, né? Caiu para a segunda colocação, né? Porque teve 2 empates seguidos agora e o Atlético Paranaense está 100%, né? Mas está em segundo colocado a equipe do Fortaleza. Está muito bem classificado e mantendo essa invencibilidade e aumenta mais ainda a confiança da equipe do Fortaleza. E para encerrar a Série A do domingo, a gente teve Juventude e Sport, certo? O que foi que aconteceu? Eu não acompanhei esse jogo, tá? Não pude ver, mas realmente o Juventude é uma equipe que tá lá com seus 5 pontinhos, passou o próprio Sport, se o Sport vence essa partida, tava com 7 pontos bem tranquilo, né? Mas é um adversário que não pode vacilar, tava fora de casa, pode acontecer uma derrota assim, só que era um jogo que o Sport poderia sim ter vencido. Então essa derrota aí me preocupa um pouco, né? Pela Série B, a gente teve mais uma vitória do Náutico em cima da equipe do Botafogo, 3-1, né? E aí o Náutico soberano, né? Voando no campeonato. Foi o que aqui? Fez 1-0 no primeiro tempo. Eu não acompanhei também o jogo, né? Tava vendo o jogo do Fortaleza e assisti também do Ceará. O Botafogo empata, mas aí no finalzinho, velho, aos 45 e aos 51, pelo que eu tô vendo aqui, o Náutico fez mais 2 gols e venceu por 3-1. Então, segue o Náutico 100% de aproveitamento aí, voando na Série B do Campeonato Brasileiro. E para encerrar também os jogos aí dos times nordestinos nesse final de semana, o CSA venceu a equipe do Londrina com um gol logo no comecinho do jogo. E aí, foi 1-0 contra o Londrina. O Londrina é uma equipe, na minha opinião, muito frágil. Era um jogo para o CSA vencer de qualquer jeito, né? Só que, assim, começou o jogo com 4 atacantes. E aí, quando fez o gol, o Londrina tentou sair para o jogo. E aí, quando você tem 4 atacantes e apenas 2 meio-campistas, você fica com a sua defesa bem desprotegida. E foi muito isso que aconteceu com a equipe do CSA. Tinha pouca gente povoando o meio de campo, e aí o time ficou muito desprotegido, ou seja, o Londrina conseguia chegar com muita facilidade no ataque, e o CSA tinha uma transição ofensiva prejudicada, porque tinha poucos caras no meio de campo. Tanto é que no segundo tempo houve uma mudança. Tirou um dos atacantes e colocou mais um volante. Ficou com 3 homens no meio de campo, certo? E aí, com o meio de campo mais povoado, o CSA conseguiu se proteger muito melhor e conseguiu ter uma transição ofensiva. Tanto é que controlou o jogo. E aí modificou um atacante por outro, tal, também cresceu no jogo. E quando o CSA vivia a sua melhor fase, o treinador modifica de novo, tira um meia, coloca outro atacante, tira um atacante e bota outro, aí ficou de novo com os 4 atacantes. De novo, com o meio campo desprotegido, com apenas 2 meio-campistas ali, o time ficou muito exposto, certo? E aí acabou sendo prejudicado a equipe do CSA. Por isso, o treinador, acho que ao longo do jogo,
mexeu bem, mas no final ali mexeu mal e acabou dando mais oportunidades para o Londrina, que no finalzinho, no último lance do jogo, meteu uma bola na trave, então esse resultado poderia ter sido mais preocupante, poderia ter sido desastroso, né? Poderia ter tido um desempenho muito ruim e o resultado também não ajudar, mas menos mal que o CSA venceu sua primeira partida e tá aí, né? Com seus 5 pontinhos aí, se recuperando pelo menos, dando um pulo aí de algumas posições e saindo lá de baixo. Vamos lá, vamos ver a classificação. Agora, como a gente estava falando da Série B, vamos lá. Classificação da Série B. O Náutico está em primeiro com 15 pontos. O Operário vem em segundo pertinho do Náutico, né? Tem 10. Não está tão perto assim, 5 pontos. O Náutico está disparado, né? Lá na frente, muito empolgado, né? Mas o Operário, bicho, eu tinha falado muito bem do Operário no começo e tá aí, segundo colocado, né? O próximo nordestino é o CRB, em 10º colocado, com 7 pontos. Começou muito bem, 2 vitórias e um empate, mas aí agora marca já 2 derrotas. O CRB, que tem a pior defesa da competição, sofreu 11 gols, apesar de ter marcado 9 e ter o segundo melhor ataque, né? É um time que é promessa de gol. O jogo do CRB é gol para tudo que é lado, né? O Vitória está em 11º, logo atrás do CRB, com 6 pontos. O CSA em 13º, com 5 pontos. E lá na zona de rebaixamento, a gente tem o Confiança com 4 pontos. Tá lá embaixo. E eu pulei o Sampaio Corrêa, né, que está em 7º colocado, está com 8 pontos. Então passou até a equipe do CRB, a equipe do Sampaio, e está ali com a mesma quantidade de pontos dos times que estão no G4. É interessante aí também a equipe do Sampaio. Bom começo aí também, se recuperou, tá? Mas, bem, é isso aí. Classificação da Série B. Vamos agora para a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Fortaleza perdeu a liderança, está em 2º colocado com 11 pontos. O Bahia vem em 7º com 8 pontos. E aí o Ceará em 12º com 5 e o Sport em 15º com 4 pontos. A equipe do Sport voltou a se aproximar aí da zona de rebaixamento. Mas comecinho de campeonato ainda, tem muita bola para rolar, tem muita coisa para acontecer. E se a gente fala que tem bola para rolar, quais são os jogos que vão acontecer ao longo dessa semana? Vamos dar uma olhadazinha aqui. Amanhã, terça-feira, tem Série B do Campeonato Brasileiro, com Confiança e Vila Nova. O Vila Nova também não é uma equipe que me dá muita confiança, mas então eu acho que o Confiança pode até vencer esse jogo. Tá em casa, então vamos dar esse votozinho de confiança para o Confiança. Brusque e Sampaio Corrêa. O Sampaio não me empolga muito. O Brusque, apesar de ter perdido, eu acho que é uma equipe que vem muito forte nesse campeonato, né? Vem empolgada, tudo, então vai ser complicado para o Sampaio. Eu acho que dá Brusque nesse jogo aí, infelizmente. Coritiba e Vitória. O Coritiba, bicho, ele tá querendo subir de volta, né? Então, Coritiba e Vitória, tá bom. Um empatezinho, o Vitória se recuperou na última rodada, vem empolgado, então segura o Coritiba lá. CRB e Brasil de Pelotas, o CRB tem que vencer com o pé nas costas, né? O Brasil de Pelotas realmente é uma equipe muito frágil, o CRB tem que vencer esse jogo. Na quarta-feira, pela Série A, a gente tem Flamengo e Fortaleza, jogaço aí pra gente poder acompanhar, né? Acho que o Fortaleza vai sofrer aí contra o Flamengo, mas vem numa boa fase, pode aprontar lá, mas eu acho muito difícil. Então, nesse jogo aí, infelizmente, eu acho que vem a derrota do Fortaleza, certo? Né, velho? A galera vai ficar peidada comigo, mas infelizmente eu acho que é isso, velho. Na quarta-feira temos Londrina e Náutico. E o Londrina é uma equipe muito frágil. Nesse jogo contra o CSA teve muita oportunidade, teve muito espaço, mas porque o CSA ofereceu, cedeu, né? Então acho que o Náutico mantém aí a escrita, mantém o 100% e vence a equipe do Londrina. E teria Botafogo e CSA, só que o Botafogo tem o seu estádio Newton Santos cedido para a Copa América. Então pediu adiamento dessa partida, que a CBF prontamente aceitou, e o Botafogo não vai jogar essa partida no meio de semana. O jogo está adiado, sem uma data para acontecer ainda, tá? Então o CSA tem pelo menos a semana livre aí para treinar. Na quinta-feira a gente vai ter Ceará e Atlético Mineiro. O Atlético que tá com uma equipe muito forte, né? Então vai ser complicado aí para o Ceará, pega uma pedreira pesada. Tomara que consiga pelo menos segurar um empatezão aí, né? Mas é muito difícil. Não acho que consiga, não. Acho que vai dar Atlético. Corinthians e Sport. O Corinthians numa fase muito ruim. O Sport também não vem agradando tanto, né? Então
até por ser fora de casa, acho que o Corinthians vai para ganhar esse jogo. E o Bahia contra o Atlético Paranaense, o Atlético voando, né? O Bahia tá bem também, só que é muito difícil bater de frente com o Atlético. Mesmo assim, eu acho que o Bahia consegue até segurar um empatezão aí contra a equipe do Atlético Paranaense, certo? Esses são os jogos até quinta-feira. Na sexta-feira a gente volta a falar um pouco do Campeonato Brasileiro, né? Volta a falar dos times do Nordeste. Mas é isso aí, galera. Só pra gente conferir, na Série B tem Cruzeiro e Vasco, mas não é de Nordestino, então se lasca. Mas é isso aí, galera. Queria agradecer a presença de vocês aqui no canal. Hoje o vídeo bem mais longo, né? 15 minutos e tanto. Eu nem esperava que o vídeo fosse ser tão grande assim, mas trouxe muita informação e opinião também aqui pra vocês, falando aí sobre os times daqui do Nordeste. E eu agradeço a presença de cada um de vocês aqui no canal, tá? Grande abraço, gente. Muito obrigado aí pela presença de cada um de vocês. Tamo junto e até a próxima, hein? Valeu, galera.